Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que mais um dia nós estamos aqui para podermos glorificar, engrandecer e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez, você permitir de nós entrarmos no seu lar, entrarmos na sua casa. Que Deus continue vos abençoando de uma maneira especial. E eu quero lhe pedir já para nós começarmos, já para você compartilhar, para você enviar aos grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook, para que o nome do Senhor há de ser glorificado. Já tem alguns irmãos conosco, a irmã Camila do Madureira, de São José do Rio Preto, Deus abençoe, né? A todos os irmãos que já estão adentrando nesta live. Nós estamos dando encerramento hoje nessa série denominada As Igrejas do Apocalipse. E nessa tarde aqui de sábado eu tenho mais uma vez a honra de ter o pastor Cláudio Honor conosco. O pastor Cláudio Honor já vai cumprimentar os irmãos e o nome do Senhor de ser glorificado. José Francisco, Deus abençoe, Deus continue te abençoando. E nós sabemos que nesse período de dificuldade Deus tem nos dado graça, tem nos dado ferramentas para podermos pregar a palavra, ensinar a palavra. O nome do Senhor tem sido glorificado. Hoje nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Pastor Cláudio Honor, fique à vontade aí para cumprimentar os irmãos, saudar. Paz do Senhor, pastor Bruno, a paz do Senhor a todos os nossos amados e queridos irmãos aí que estão conosco nessa live, nessa tarde do dia de hoje. É um prazer poder novamente estar aqui, meu amigo, companheiro. Louvar a Deus por sua vida aí, por essa iniciativa, desse trabalho excelente e maravilhoso. E como é bom nós podermos falar da palavra de Deus, meditar sobre a mesma. Deus em Cristo vos abençoe a todos vocês que já estão aí conosco. Temos irmãos aí também da cidade de Itápolis que logo mais aí estarão com a gente, já estão acessando aí. Deus em Cristo vos abençoe. Os irmãos São José do Rio Preto, Campinas, um abraço, vamos junto até o final aí desse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu falei, pastor Cláudio, nós vamos ser bem objetivo aqui, bem sucinto. Hoje, com a outra vez que o senhor esteve aqui, a gente deu a introdução. Hoje só vamos falar rápido da igreja da cidade de Laodiceia e já entrar nos mistérios. Aí eu quero ouvir bastante o pastor Cláudio Honor, mas eu quero também que você compartilhe. Enquanto você compartilha, eu quero fazer uma pergunta ao pastor Cláudio Honor. Pastor, a outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor fez a igreja de Éfeso, né? Éfeso, falando sobre a igreja de Éfeso. Eu perguntei para o senhor como está sendo a pandemia, né? E a gente gostaria muito que passou aí quase 40 dias, né? E parece que a coisa ainda continua um pouco até mais complicada, chegou o frio, né? E o que o senhor vê desse período de dificuldade aí que nós estamos passando? O que o senhor pensa? Pastor Bruno, não tem sido fácil, né, praticamente podemos dizer para ninguém de nós, é uma coisa muito difícil, complicadíssima. Gera umas mudanças muito grandes aí, pastor Bruno, coisas que nós não estávamos acostumados. Temos um ritmo de trabalho, um ritmo de vida, tanto na área secular da vida quanto ministerial, e de repente você passar por essa mudança brusca, tão de repente, repentinamente assim. Mas, pastor, louvar a Deus aí que tem guardado alguns de nós aí, quando eu digo alguns, porque nós não estamos também aí livres de ser acometido dessa situação, mas louvar a Deus. É um momento difícil, complicadíssimo. Isso tem feito, pastor Bruno, com que nós venhamos também a orar mais a Deus, pedindo a proteção divina do Senhor. Não ter medo, né? Devemos assim, é claro, nos resguardar, enfim, não é questão de medo, mas pedir a proteção a Deus. E isso tem feito com que nós oremos um pouco mais, se aproximemos mais do Senhor. Isso tem sido bom em parte. Por outro lado, a gente se entristece por ver aí essas calamidades aí. Isso.
Deus abençoe a irmã Giovandra, irmão Anderson, presbítero João Neto, esteve conosco aqui sábado passado. Deus abençoe, meu amigo. É verdade, pastor, o período não é fácil, é complicado, mas nós cremos que Deus aí fará uma grande diferença. Irmãos, nós vamos começar, os irmãos compartilhem, divulguem nas redes sociais aí, e o nome do Senhor há de ser glorificado, engrandecido. Nós estamos encerrando essa série. Eu sei que alguns dos irmãos têm algumas atividades, depois eles observam bem, mas interaja conosco aí, vai compartilhando para que mais pessoas possam ser atingidas pela palavra. Pastor, hoje é a última igreja, ou a 7ª igreja, né? A igreja de Laodiceia. E começando a falar sobre essa igreja, se você está com a Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue seus apontamentos. Apocalipse capítulo 3, o versículo 14. A 7ª carta à igreja de Laodiceia, pastor Claudio Honor, diz assim, né? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pastor Claudio Honor, para o senhor começar já desde o versículo 14, eu quero só rapidamente falar algumas coisas de Laodiceia, bem rápido. Eu anotei até por alguns pontos. O nome Laodiceia significa governo do povo. A história dessa cidade volta a dizer, pastor, que coisa interessante, volta a dizer o que sempre eu digo nos 7 sábados. Jesus, ele é tão maravilhoso que eu sei que muita gente não gosta de introdução. Nós amamos, né? Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que para cada igreja ele vai usar o que tem na cidade da igreja, o que é tradição naquela cidade, para poder ministrar para a igreja, né? Tem muita gente que gosta, às vezes, a gente gosta de um linguajar bonito, mas gosta de inventar muita coisa, né? E Jesus, ele estabelece um princípio de ensino para cada lugar e para cada momento. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente tem que dar essa introdução rápida. Ela foi fundada, segundo os pensamentos, mais ou menos 260 a.C., por um fundador, por um rei chamado Seleucido Antíoco II, né, pastor? Né? Ele deu esse nome de Laodiceia por conta da sua esposa, que na época chamava Laodice. Então isso daí vem o nome. A história dessa cidade, essa cidade nessa época da igreja era muito rica, era uma cidade que tinha, dentre elas, tinha 3 coisas que chamavam muito a atenção. Primeiro era que era uma cidade de muito comércio, vendia-se lame, uma cidade muito próspera financeira. A igreja era próspera. A segunda coisa que chamava muita atenção é que ela tinha uma economia independente, ela tinha bancos ali, pastor. Conta essa história que ela tinha bancos que guardavam muito dinheiro naquele lugar. E ela produziu um remédio muito famoso, chamado pó da frígia. Você que gosta de história, pó da frígia que curava os olhos. Presta bem atenção, que depois você vai ver Jesus falando sobre colírio e você vai entender o porquê. Por quê? Porque lá ela tinha uma medicina famosa, que curava um pó chamado pó da frígia que curava os olhos. Ela produzia esse remédio, ela tinha lã de tecido. Jesus vai falar do quê? Da vestimenta. E ela economicamente ela era muito rica. E ela situada em um lugar positivo para o comércio. Segundo a história geográfica, ela ficava entre 3 ciclos de rodovias, ou estradas, melhor dizendo, né? Rodovia agora. 3 ciclos de cidades que se cruzavam: Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. E dentro disso, ela era um porto muito positivo para o comércio. Eu não vou falar das suas rochas termais, né? Parece que por perto ali tinha um Olímpia, né? Uns termos laranjais, né, pastor? Porque a gente vai falar no versículo seguinte. Mas para começar esse estudo, esse é o básico dessa igreja. A gente vai mais para o aplicativo, para o literal e depois para a aplicação. E eu quero deixar o pastor Claudio Honor. Pastor, deixa Deus te usar aí, versículo 14. Só rapidamente falei sobre isso, o senhor pode começar já ministrando aí para nós.
Muito bem, vamos lá, meus amados. Lembrando, pastor Bruno, que é interessante nós estudarmos essa questão aí das 7 igrejas da Ásia. E o bom de você ler isso aqui, estudar isso aqui, é que você percebe que isso aqui é um conjunto. Como nós já havíamos dito nas passadas, os demais companheiros, amigos que passaram por aqui, irmãos e irmãs, também teceram este comentário. Isso aqui é um conjunto. Você vai falar de uma igreja, você estuda ela num todo. E todas elas recebem de Jesus as suas advertências, elas têm os seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. Ao observar Laodiceia, você não vê Jesus tecer para ela um elogio. Aqui no caso são só pontos negativos, como a gente diz, que ele encontra, ou repreensão, para você entender bem claramente e melhor. Tá, mas tudo bem. Começando aí no versículo 14, sobre a igreja de Laodiceia, para cada igreja que Jesus vai falar, as 7 igrejas da Ásia, ele se apresenta de uma forma, de uma maneira. Aqui ele vem sendo conhecido como o Amém e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, como nós já havíamos dito, volto a repetir, pastor Bruno. Sim. Aqui é liderança, depois tem 2 pontos. Os pastores, né? Aos pastores. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. A carta está sendo direcionada direto para a liderança, para o pastor, e depois, enfim, assim consecutivamente ou sucessivamente, o pastor transmitir a membresia de forma geral, para escrever para ele. João vai escrever para o pastor da igreja de Laodiceia. Isto diz o Amém. E esse Amém, nas nossas interpretações bíblicas, os teólogos e biblicistas concordam que quando nós estamos falando Amém, existe um termo de concordância, não só concordância, mas também um ponto final. Quando Jesus se apresenta para essa igreja, dizendo que ele é o Amém, é daqui que um grande pensador, eu cito no meu coração, por ele não ter se convertido ao Deus nosso Senhor, mas por curiosidade de examinar as Escrituras, surge esse jargão que hoje as pessoas conhecem muito, que quem ri por último ri melhor. Jesus não precisa se apresentar dessa maneira, mas quando ele diz, isto diz o Amém, ele está falando que vamos ver o final de tudo isso em que vai dar, quem vai sobressair. E nós vamos ver isso logo em sequência. Como o pastor Bruno acabou de ler, comentar aqui com os irmãos, o polo financeiro em Laodiceia era muito rico, conhecido com seus bancos famosos aqui na época, esse remédio, a medicina, seus portos também, uma cidade importante entre as de Roma também, e ela se estriba em cima, ou ela cria a sua base, o seu pedestal, em cima do seu poder financeiro. Isso vai trazer uma complicação muito grande para essa igreja. Só que Jesus, quando se apresenta para ela como um Amém, ele vai dizer o seguinte: vamos ver no final em que tudo isso vai dar. Quem vai sobressair ou estar de pé. Então nós vamos ver isso. Aí ele vai dizer assim: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira é presencial, contemplação, que tudo ele tem visto, tem observado. E testemunha, pastor Bruno, ela é a peça-chave fundamental em determinados casos, principalmente no quesito respeito ao julgamento. E ele se apresenta dizendo: eu sou a testemunha que é fiel e verdadeira. Agora, para os irmãos que gostam de fazer apontamentos nas lições, ele vai dizer o princípio da criação de Deus. Quando ele fala do princípio da criação de Deus, ele se apresenta agora aqui como o único e verdadeiro Deus. Por que o princípio da criação de Deus? Porque Jesus estava no início de tudo. No princípio ele era o verbo, como Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 8, você vai ver essa realidade. Então aqui ele se apresenta como um Deus. Então vamos lá, 3 coisas. O Amém, porque ele diz que no final de tudo isso ele vai estar presente. A testemunha fiel e verdadeira,
que é presencial, eu sou a peça-chave do seu julgamento, e depois, como criação, ele se apresenta como o único Deus. Isso aqui é muito interessante. Aí ele vai começar a falar com essa igreja, e perceba que, indiferente das outras, ele tem ainda alguns elogios a fazer com as outras. Aqui, diretamente, não existe elogios. Versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosse, ou que foras frio, ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus. Isso aqui é muito forte, é muito sério. Tratando-se de uma igreja, a igreja aqui, tratando-se da igreja de Laodiceia, pastor, o que desagrada a Deus aqui nessa questão de ser quente e frio, vamos lá falando com os pentecostais nos dias de hoje. Irmãos, por favor, aqui não está falando a respeito de movimento, como a gente gosta. Nós somos pentecostais, eu gosto, o pastor Bruno aqui gosta. Nós gostamos de pregar, ministrar a palavra de Deus e ver a igreja de Jesus Cristo se alegrando, saltando, cantando na presença de Deus. Mas quando ele fala de ser quente ou frio, ele não está falando de um poder em termos de avivamento, ou apelado para o emocionalismo, no caso, como acontece às vezes em outros lugares. Quando ele fala de ser quente e frio, ele fala de pessoas que não têm estabilidade, são vulneráveis. Eles não tomam uma decisão correta, não assume a sua verdadeira identidade. Embora a igreja de Laodiceia, para ela é a base, pastor Bruno, do que nós vamos falar aqui hoje. Para os nossos irmãos, para nós aqui, Deus tem obra na vida de muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Às vezes, Deus já até deu início dessa obra na vida dessa pessoa, só que ela não consegue enxergar porque ela é uma pessoa vulnerável, ela é indecisa, é uma pessoa que oscila demais. Então, é a mesma coisa da igreja de Laodiceia. O fato de não ser nem fria e nem quente e ser morna, que ele faz uma comparação de água, por exemplo, é difícil você tomar uma água morna. Ninguém gosta, não faz bem. Pastor, nada morno ninguém gosta. Não gosta. A grande verdade, eu estava pensando muito hoje, ninguém toma café morno. Morno. A comida ou é quente ou é fria. Não tem como. Não, morno ninguém dá pra gosta encarar. das coisas. Exatamente. Ou o chá, ou é quente ou é frio. Morno não dá. Ou chá quente ou chá gelado, senão não tem condições. Então você está entendendo que não é que, pastor Bruno, nos dias de hoje eu já vi muitas pessoas pegarem esse texto e pregar e falar que nós temos que ser quente, nós temos que pular, nós temos que gritar. Meus irmãos, isso faz parte do nosso movimento pentecostal. Mas o que ele está falando para a igreja de Laodiceia? Bom, o senhor ter falado isso aí, verdade. De Laodiceia, é a questão de ela ser uma igreja de uma cidade, de um polo muito rico, ela estava estribada em cima da sua riqueza. Tanto é que nós vamos ver logo versículos abaixo, ela dizendo assim: rico sou e de nada tenho falta. Por quê? Porque ela achava, porque vinha o tempo de crise, as outras pessoas ou algumas cidades das cercanias vizinhas dependiam de Laodiceia e pediam para Laodiceia socorro. E eles achavam que por isso eram os melhores. Pode vir crise, entrar crise, que eu sempre vou estar aqui, não vou ter falta de nada. Então ela ficava estribada em cima daquilo. Por isso, ela esqueceu o seu papel de igreja, ou seja, estava perdendo literalmente a sua identidade como igreja de Jesus Cristo. E com isso é que vem o apelo, é que vem essa repreensão de Jesus. Então quando ele faz, vamos deixar claro, definir para já o próximo versículo. Quando ele fala a respeito de ser, não é nem frio e nem quente, é morno, é vulnerabilidade, é pessoas indecisas. É em cima do muro, pastor? Em cima do muro. É pessoas que oscilam como a onda do mar. Eu tenho um pensador, eu estudando essa igreja, um pensador vai dizer que a palavra morna aqui é uma pessoa indiferente. Ela se adapta na igreja, mas ela sai da igreja e se adapta no mundo. Então ela fica nesse meio termo, em cima do muro. Exatamente, pastor Bruno. Ela não toma uma decisão. Agora vamos lá, vamos falar de mudança.
A igreja de Laodiceia, ela está perdendo a identidade, certo? Está perdendo a sua identidade, ela está perdendo o foco. Ela não está estribada no poder de Deus. O negócio dela não é o poder de Deus, o negócio dela é a riqueza dela. Mas olha o que vai acontecer no versículo de número 17 já, para você entender o texto bíblico e o que nós estamos falando. Já no 17 vai dizer assim, como dizes, é Jesus falando com a igreja de Laodiceia, você fala. Ela que pensa. Isso, como dizes, porque aqui novamente ele completa o versículo 14, testemunha fiel, e testemunha presencial, ele sabe do que você faz e do que você fala, por isso também conheça as tuas obras. Como dizes, rico sou. Então qual que seria o correto? Já tem uma vírgula aí, então nós temos que ir devagar e respeitar esse momento. Rico sou, ela está estribada em cima das suas riquezas financeiras. E com isso ela está perdendo a identidade de igreja, está esquecendo o seu papel. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Quando ela fala de nada tenho falta, é que os tempos iam passando, em momento de seca, enquanto muitas cidadezinhas pequenas ao redor passavam por situações adversas, Laodiceia em parte socorria. Mas esse socorro, pastor Bruno, também era um socorro aproveitador, porque eles subornavam muitas pessoas, tiravam proveito, porque quando você está numa situação de precariedade, você vai buscar ajuda. Se você não buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas, ou em Deus, você corre o risco de pessoas tirarem proveito do seu problema. E falando nisso, vamos aproveitar e falar aqui, que nós estamos vendo esse momento de coronavírus aí, o que tem de pessoas tirando proveito, né? De pessoas indefesas, pessoas sem estrutura, sem justiça na vida, o que tem de pessoas tirando proveito de outras aí, com remédios falsos, com conversas que não convêm, aumentando o preço de tudo. Aumentando o preço sem essa necessidade, falando, viraram até profeta agora, viraram profeta, visionários, falando de um futuro que vai vir, que vai acontecer, sendo que isso tudo não é verdade, não é realidade, e com isso as pessoas entrando em desespero. Eu esses dias tive a tristeza e o descapricho de ouvir que por conta do coronavírus, aí essas profetadas que existem por aí, falando que é para nós nos preparar em termos de montar um celeiro em casa que vai piorar, nós vamos ficar mais ou menos de 2 a 3 anos sem sair dentro de casa. Meu Deus do céu, pessoas tirando proveito, só que com isso, eles fazendo revendas de produtos e mercadoria em preços exorbitantes. Essa era a igreja de Laodiceia. Pastor, já aproveitando também, né, que o pastor Cláudio Honor dá bastante aula também de interpretação bíblica. E ó, você que gosta, o senhor falou das vírgulas, ó, como dizes, quem está dizendo aqui que é assim, Jesus está falando, mas quem está dizendo é a igreja. Presta bem atenção, eu anotei assim, ó, é aquilo que você pensa que é, mas na verdade você não é. Não é. Aí ela fala essas coisas, ela fala tudo isso aí, né, sou rica, não preciso de mais nada, eu tenho tudo que necessito, só que aí vem a verdade, porque ó, tem o que, ó, gente, aplicando, tem o que a gente pensa que a gente pensa que é, e às vezes a gente não é, e tem o que Jesus conhece desta igreja de Laodiceia. Aí Jesus vai dizer a verdade, ó, na verdade tu é isso, e Jesus fala, Deus abençoe o pastor Valdir Garbim de Bastos, Deus abençoe meu pastor, saudade do Senhor. Então ela vai, nessa interpretação bíblica, Jesus está dizendo, você está dizendo que é, então você pensa que é, mas na verdade você não é. E aí Jesus vai dizer o que essa igreja verdadeiramente é. A igreja que está com a visão meio que invertida das coisas. Né? Aqui a dificuldade, o pastor Bruno, que nos nossos apontamentos, inclusive a gente comenta isso direto para os nossos alunos, aí, os irmãos que têm oportunidade de estudarem conosco, Anderson, Cuca, Itápolis, os demais, Deus abençoe. Abençoe Maico Manduca, Limeira, Deus abençoe meu amigo. Bênção de Deus. Líder dos jovens de Limeira, Deus abençoe. De Deus. Então, a igreja de Laodiceia, ela está esquecendo, ao mesmo tempo perdendo a sua identidade. E quando a pessoa começa a perder a sua identidade, é isso mesmo que acontece, pastor Bruno.
ela acha que tem, mas não tem, pensa que é, mas não é, como Sansão. Ele pensava que a presença do Espírito Santo estava com ele, quando foi ver já não estava mais. E nós ensinamos isso nas nossas salas teológicas. O crente, por exemplo, ele não tem que simplesmente pensar só. Você tem que ter certeza, tá? E a presença de Jesus em uma igreja como certeza não é achar ou pensar se ele está ou não, são os fatos evidenciais que devem acompanhar isso. Milagres, as libertações, as curas, enfim. Mas tratando ainda um pouco mais, aplicando essa questão da igreja de Laodiceia, ela perde literalmente a sua identidade. Agora, pastor Bruno, quantos irmãos estão aí nos ouvindo, nos assistindo, compartilhando? Inclusive, vocês vão poder depois fazer perguntas aí. Fica à vontade, estamos juntos aqui. Queria ouvir vocês fazer pergunta a respeito da igreja de Laodiceia, do que você entendeu ou não entendeu. Pastor Bruno, o que acontece aqui? Essa igreja, ela vai ter uma oportunidade. Essa oportunidade está em código, nós chamamos de código de Deus, aqui dentro. Jesus vai dar uma oportunidade, uma chance para ela voltar e assumir a identidade dela. Mas quem vai ver isso e notar isso vai ter que ser ela mesma. Só que para a igreja de Laodiceia voltar para suas origens como igreja, tá fácil, não tá difícil. Por quê? Porque ela já está instalada, ela já está no seu lugar. Difícil é na igreja hoje, o crente, a pessoa que está até nos assistindo, depois vai ver, assistir também, ele está perdido, ele não sabe o que ele é, qual é a sua chamada, qual é o seu ministério e o que ele está fazendo. Depois que ele descobre isso, se torna mais fácil, porque você vai viver aquilo e vai aplicar. Agora, a igreja de Laodiceia, não está difícil dela assumir o seu papel e a sua origem. Por quê? Porque ela já está no lugar, está estabelecida. Ela já sabe o que ela é. Ela só tem que agora assumir de verdade o papel dela como igreja, como é o que ela não estava fazendo. Então agora vem à tona a verdade de Jesus para a igreja de Laodiceia. E não sabes... No primeiro, como dizes. Agora, você fala, mas na verdade nem você não sabe. Que és um desgraçado, que essa palavra desgraçado nós concordamos. Jesus, entenda bem, pastor Bruno, hoje o negócio é muito sério. Inclusive ontem nós estávamos lecionando, falando com os irmãos a respeito de aula, o fato das pessoas isolarem textos e palavras. Aqui Jesus também, tanto Jesus falando, o anjo anunciando e João escrevendo, ninguém está sendo ofendido ou xingado aqui com palavras pejorativas, de baixos galões. Por favor, vamos entender a Bíblia certinho. Quando se usa esse termo espiritual, você não vai poder xingar as pessoas por causa desse versículo. Isso, e aí vai subir assumir as tribunas de Deus, os púlpitos aí, falando besteira. Começar a chamar as pessoas de desgraçadas, enfim. O quesito aqui é falta de graça, essa graça como comunhão com Deus. Aí ele está dizendo, você fala que é rica, que de nada tem falta, mas na verdade você é um desgraçado. O que é? Você não tem a graça de Deus como deveria ter. Entendeu? Não são palavras pejorativas como eu já vi muitas pessoas fazerem uso. Isso não se pode, isso não se deve. Depois, miserável. Quem é a pessoa miserável? Quem é o miserável? O miserável é aquele que não é só porque ele vive em miséria ou está em miséria. O miserável é aquele que é diagnosticado o problema e a deficiência da vida, é passado para ele, mas ele mesmo assim não reconhece e não aceita essa fragilidade. Este é o verdadeiro miserável. Então, quando a gente lê essa palavra miserável, nós já entendemos a pessoa num estado de decadência, caído e tadinho, coitadinho, pobrezinho. Não é isso. Não é isso. O miserável é aquele que Jesus chega, ou o médico. Vamos falar de um médico para você entender. Você vai no consultório, o médico estudou 10 anos da vida dele, coloca os aparelhos lá no seu tórax, peito, coração, tudo certinho, diagnóstico, faz um exame, dá o laudo para você do problema da doença que você tem e fala, agora você precisa tomar tal remédio. Aí você fala para o médico, o senhor está louco, eu não tenho nada disso.
Este é o verdadeiro miserável, que a Bíblia está dizendo. Ele não aceita, ele não admite, não concorda com tal situação. Aí depois ele vai dizer, e pobre, e cego, e nu. O pobre é o dependente de Deus. Você é pobre, você depende de Deus, mas não reconhece isso. Cego, porque não enxerga a verdade da doutrina da palavra de Deus. E nu, quando se fala de nu, vamos o oposto de nu, vestido. Aqui ele fala de caráter ou testemunho. Você está nua. Por onde você anda, se você fala que você é igreja, você é envergonhada, porque você está descoberta. E Jesus vai dar condição para essa igreja voltar para o que ela era. Pastor, a gente vai para o 18, que é o aconselhamento, mas só que se você pegar o pobre, o nu e o cego, é o que o senhor acabou de dizer. Ó. Toda transformação gera um contraste. A palavra de Jesus, ela gera um contraste, que eu digo, na verdade ela te confronta. Então, a igreja rica, Jesus fala, você é pobre, você vai na contramão do teu ouro, da tua riqueza, do teu banco. Uma igreja nua, Jesus fala, você acha que está vestido, você acha que você tem o tecido de lã negra, que é o famoso da época, mas você não tem, você está nua. E para uma igreja que se vangloria pelo seu maravilhoso remédio da medicina do colírio, que ajuda os olhos, né? Você está nu, você está cega, você não enxerga, é isso que o senhor falou. Como o senhor disse, essa cidade, por isso que é bom nós estudarmos, meus irmãos, para você entender isso aqui, perceba aqui, o pastor Bruno, já logo de início, trouxe o pano de fundo histórico da carta da igreja de Laodiceia, falando dos seus polos turísticos, os bancos, a riqueza, famosa Laodiceia, conhecida pelo um remédio que ajudou muito a população na época em termos de visão, e famosa na sua venda de lã, e por isso que Jesus usa a expressão nu, porque aí vamos pensar de forma terrena, carnal e de forma espiritual. Quando ele chama Laodiceia de nu, imagine a autoridade dessa igreja se apresentando e dizendo para ele, não, eu não estou nu não, inclusive eu estou vestido e estou vestido com o melhor linho que existe na região ou na cercania. Mas aí quando Jesus vai falar de estar nu, ele não está falando do linho que Laodiceia vendia, mas ele está falando de testemunho. O crente, quando lê na Bíblia sobre veste e nudez, veste, além de cobertura, quer dizer caráter e testemunho. Então, se ele chamou ela de nu, o testemunho dela não estava adequado em conformidade ao que veio antes, cego às doutrinas da palavra de Deus. Presbítero Paulo de Rio Claro, Deus abençoe, meu amigo. Também o presbítero João Marcos está aí conosco, Deus abençoe, meu amigo, de Pindorama, parceiro. Um abraço, meu amigo. Então, um alô aí, meus irmãos. Eu gostaria de ver nesses versículos comentado. Qual é a sua pergunta aí que você tem? Manda para nós aqui. Eu quero ver o que vocês têm aprendido como isso aí, como vocês estão assimilando aí. Ô, João, o pó frígio para os olhos. Isso, João, é isso mesmo. João Marcos, né? Pó de Laodiceia. E Jesus vai oferecer, João Marcos, a solução para todos esses problemas, que nós vamos começar a ver agora a partir do 18, né? Aconselho-te. Pastor Bruno, isso aqui é muito forte também, nós não podemos deixar passar esses detalhes da Bíblia. Quando ele diz, aconselho-te, que é uma das coisas que muitas pessoas, até hoje na vida, são atropelados e se frustram por conta de não tomarem conselho. Conselho, meus amados e queridos irmãos, segundo o Provérbios, é o que faz vencer as guerras e as batalhas. Esquece as guerras que traz destruição em termos maciços de raça humana. Vamos falar das guerras que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. A guerra da sua vida pessoal. Tome conselho com pessoas sábias, com pessoas inteligentes. Tome conselho com pessoas maduras, pessoas espirituais. Conselho é o que vence. Pessoas que têm dificuldade de ouvir conselho, pastor. Exato. E vão cair. Olha o que a Bíblia diz. Irmão, só o versículo 18 e o 20 da porta, você prega aqui duas mensagens paralelas. Porque tem os detalhes, né, pastor?
Exatamente, exatamente. Ouça conselhos. É bom, eu não sei por que Deus está me tocando nisso aí muito. Acho que é porque o senhor está aqui, e eu sei que o senhor gosta disso e a gente tem até um trabalho junto, mas eu falo dessa regra da interpretação. Olha, irmão, aconselho-te que de mim compres. Se eu parar aqui, numa interpretação, eu faço uma pergunta. E a pergunta é o seguinte, pro texto: vou comprar de quem? De mim. Mas é Jesus dizendo, compre de mim. Aí eu vou gerar outra pergunta para mim mesmo fazer. Eu vou fazer meu esboço. Tá, Jesus está dizendo, compre de mim. Por que eu vou comprar do senhor? Eu só compro do senhor porque o senhor tem. Exatamente. O senhor trabalha com pão de queijo, e aí eu vou comprar um pão de queijo do senhor, eu vou comprar porque o senhor tem. Se o senhor não tivesse, eu não compraria. Então parece muito forte. Jesus está dizendo, eu vou te aconselhar. O senhor não compraria de mim o pão de queijo se não tivesse. E eu também não lhe ofereceria se eu não tivesse condições. Se eu estou lhe oferecendo, é porque eu tenho. Eu nunca posso oferecer e prometer nada para ninguém que eu não tenha ou condição de cumprir ou poder de realização. Então você está dizendo, compre de mim que eu tenho. Já dá para você pregar aqui, ó, aconselhe-te e compre de mim, porque aí vai falar do ouro, vai falar da veste, algo que a gente dos colírios, que é o ponto fundamental. Mas ó, aconselho-te que de mim compre. Jesus está dizendo, você vai comprar ouro de mim, porque eu tenho. Porque eu tenho que perguntar para Jesus, eu tenho que perguntar para a Bíblia, por que eu vou comprar ouro dele? E a Bíblia vai me responder que ele tem esse ouro. Ouro fala de presença, ouro fala no tabernáculo de manifestação de Deus. Vai lá em Êxodo 25 e vai fazendo. Então eu preciso fazer perguntas para a Bíblia para mim criar reflexões. Dá um glória a Deus aí. Amém? Continue aí, meu pastor. Então, meus irmãos, observe outro detalhe. O pastor Bruno trouxe o pano de fundo histórico. Isso é importante. Vamos ver, isso é importante, o pano de fundo histórico. Era uma cidade, Laodiceia, comerciária. Comerciária, como nós falamos aqui, de muita negociação. Vocês notaram e perceberam que a linguagem de Jesus com a igreja de Laodiceia é negociar, negociação? Se Laodiceia, tanto a igreja como a cidade, era comerciária, ela vendia, tinha muito e dinheiro e etc e tal, então ele entra falando com ela usando o mesmo termo de linguagem da cultura e do costume que eles estão acostumados a ver. O negócio de vocês é vender, então eu vou usar a mesma linguagem para mostrar para vocês quem que vocês são de verdade, usando uma linguagem que vocês estão acostumados em termos de compra e venda. Aí ele vai dizer, quem é rico aqui, quem é poderoso? Aí Laodiceia se apresenta, eu sou rico, de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim, não, na verdade você não tem nada. Quem tem aqui sou eu. E se você tem que comprar alguma coisa, compra de mim. Tá entendendo o termo de linguagem? Essa linguagem aqui é uma linguagem mercantil, é uma linguagem comerciária. Jesus está usando isso. Só que não se esquecendo que o valor máximo ou maior aqui é o valor espiritual. Né? Compre ouro provado no fogo. Aconselho que te dê mim, então tome conselho que dê mim. Quando ele fala de mim, quer dizer, eu não posso te prometer nem falar se eu não tenho. Compres ouro provado no fogo. E quando ele fala desse ouro, como o senhor acabou de dizer, o tabernáculo, o templo, desde os primórdios da Bíblia, o ouro vem acompanhando a igreja de Deus, o povo de Deus. Lembra a saída do Egito? O povo, quando constrói aquele bezerro de ouro, aquele ouro era para o tabernáculo, não era para construir o bezerro, logo de princípio e de início. Mas tudo bem. Mas nós vamos ver também, aqui no Novo Testamento, que ouro também fala dos dons. Dos dons. Só que tem dupla interpretação aqui, ó. Ouro provado no fogo. Ouro aqui, para a igreja de Laodiceia, é o dom que ela precisa para voltar a ser igreja. Ouro fala do Espírito Santo, né, pastor? Também. E ser provado no fogo é nós entender o seguinte, meus irmãos. Tem gente que fala assim que as bênçãos de Deus, não sei o que, e é de graça, tá bom? Eu te entendo. Você não vai colocar a mão no bolso para pagar nada do que vem da parte de Deus. Agora, em termos de dons espirituais, santificação, ser usado por Deus, tem um preço a pagar, e esse preço aqui é chamado de fogo. Esse fogo aqui
É uma purificação, é um estreito que você tem que passar para poder adquirir, possuir a maior riqueza que vem da parte de Deus. Não dá tempo, pastor. Olha aqui, meus irmãos, rapidinho, não dá tempo. O pastor Claudionor já aplicou. É isso aí mesmo, é o básico. Mas só para depois, não dá tempo de falar disso aqui agora, mas você vai pesquisar na sua casa como é feito o processo de purificação do ouro. O ouro vem uma pepita bruta e o ouro, quando você vê o ouro, ele é cheio de impurezas, né? O ouro não é o que a gente vê aqui, aquela coisa bonita que a gente vê em filme, né? Não. Cara, ele hoje, vem preciosa. Ele é algo muito feio, uma pepita, né? Uma pedra brusca. Só que quando vai passando no fogo, esse ouro vai dissolvendo, vai amolecendo. Eu tenho duas aplicações para te dizer. Quanto mais o ouro passa no fogo, mais dá brilho e mais ele amolece. Se eu tivesse numa reunião de obreiro, eu ia dizer assim, pastor, tem muitos obreiros que precisam passar pelo fogo. Por quê? Porque o fogo amolece o coração. O fogo te dá mais tranquilidade, o fogo te amolece, coração duro, ele é amolecido quando a gente passa pelo fogo. Aí entra na manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais que o pastor Claudionor disse. Então estude na tua casa, anote ali, como que é o processo da pepita, e a pepita se forma para virar o ouro. Isso tem bastante lugares. Muito maravilhoso, muito tremendo. Eu gosto, o senhor também, já tem visto isso, essa questão do ouro. O pastor Bruno disse que quando ele vem com essas impurezas, uma das maiores impurezas no ouro é o mercúrio. Que se você não tirar o mercúrio através do fogo, quando você for fazer o trabalho, um anel, uma aliança ou coisa semelhante, o mercúrio ele mancha o ouro. Então você não consegue provar no momento de venda, ou para o ourives ou qualquer que seja a pessoa, que aquilo ali é um ouro verdadeiro, porque ele está contaminado. Então o fogo é para tirar a impureza, o mercúrio que está atrapalhando o ouro de ser realmente quem ele é na sua essência. Então, falando dessa linguagem comerciária novamente, aí ele vai falar: conselho-te de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, mas não se esquecendo que Jesus está falando aqui essa linguagem, mas o que ele quer que a igreja de Laodiceia faça é busque os dons. E isso, pastor Bruno, está muito esquecido hoje nos nossos dias. Nós, de um modo geral, digo isso a nível Brasil, meus irmãos, nós estamos buscando praticamente quase que nada a respeito de dons de Deus. Nós queremos muito bem-estar hoje. Nós estamos buscando muitas riquezas, nós estamos buscando folga, nós estamos buscando coisas que nos traz segurança, estabilidade terrena. Estamos esquecendo dos dons de Deus. A igreja precisa voltar novamente a buscar os dons de Deus. A maior riqueza que Deus tem para dar para nós são os seus dons. Porque Ele dando os dons dele para nós, automaticamente, não se torna uma obrigação, mas é fato Deus me usar, porque o dom é dele, então Deus vai me usar. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: e vestes brancas para que te vistas. Tá? Então, se Laodiceia tinha um tipo de linho, um tecido, uma lã famosa conhecida, Jesus vem oferecer algo especial e maior ainda, que é a vestes branca. É uma escolha que você tem que fazer. Você quer ficar com as lãs de Laodiceia ou com as vestes brancas da eternidade? Aí você escolhe. É o que ele está dizendo. Você quer ficar se estribado em cima da sua riqueza, do seu poder, da sua condição? Você quer vida terrena ou você quer vida eterna? É uma escolha. Quando ele fala de vestes brancas, além do caráter e testemunho que nós falamos há momentos atrás, ele está pedindo para o líder de Laodiceia: faça a sua escolha. As lãs ou as vestes brancas? O céu ou a terra? Ou mais radical, em termos, não do lado pejorativo, mas edificante, o céu ou o inferno? Qual é a sua escolha? Você quer a lã? Você quer o dólar? Você quer o euro? Você quer o real? Ou você quer a vida com Cristo Jesus na eternidade? Então, são vestes e te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da nudez de uma pessoa é quando ela diz ser alguma coisa e as pessoas acabam descobrindo por si só que ela não é aquilo, que é o papel da igreja de Laodiceia. Que ela é outra.
ela é outra. Eu, por exemplo, vamos falar de mim, para que ninguém se constranja. Eu, pastor Claudio Honor César, pastor Bruno Garbim, eu digo ser uma coisa na minha qualidade e categoria como pastor. Eu sou um pastor, eu sou um pastor, sou um pastor. Triste é e duro é quando as pessoas descobrem em mim e conseguem ver em mim que eu não sou nada daquilo que eu estou falando e estou dizendo e afirmando às vezes ser. Eu sou um pastor, mas as minhas obras não condiz com aquilo que eu professo. Eu sou falso. Então quer dizer, o que é isso? Eu estou nu, eu estou descoberto, eu estou sendo repreensível. Agora, Jesus nos ensina que nós devemos ser irrepreensíveis. Pastor, o presbítero Maico Monuca diz: busquemos os dons, pois quando mais recebemos de Deus é sinal que estamos se aproximando de Deus. Glória a Deus. E antes lá atrás o João falou de Provérbios 15. Provérbios 15, eu li ali já, mas subiu para cima. Provérbios 15, depois se o senhor puder colar de novo, eu leio aqui. Amém? Pode continuar. Manda aí para nós Provérbios 15. E como o Maico está falando aí, quanto mais os dons, mais perto de Deus estamos. Maico, isso é fato. Se eu e você, nós temos, vamos falar de um negócio natural para você, para brilhantar esse seu comentário. Se eu tenho um negócio com você de venda, de comércio, você pega produtos meus para você trabalhar. O Maico trabalha no comércio, pastor. Trabalha no comércio, então tá entendendo a linguagem. Então vamos falar da questão de carro. Eu compro um carro seu, Maico, pessoalmente, particularmente, parcelado, vamos assim dizer, uma parcela. A nossa amizade, ela fica melhor, nós vamos nos conhecendo cada vez mais por conta disso. Só que no nosso tratado fica assim: se eu não pagar, você vem buscar o veículo, correto? Agora, eu pagando ele, eu sempre vou estar próximo de você, perto de você, falando com você, conversando com você. Se atrasar qualquer coisa, estamos juntos ali, vamos conversar. Então é fato, é verdade a questão de nós estarmos mais próximos de Deus com os seus dons. Por quê? Porque Deus sempre vai estar aperfeiçoando essa questão e esse momento aí. Ah lá, somos verdadeiros Aleluia. Vendedores de automóveis. Meu Deus, aproveitou o gancho aí, né, Vanão? Já quer vender carro já na live aqui. Oh, meu Deus. O Maico é uma benção. Mas vamos lá. E aí vem a outra coisa. E que unja os olhos com colírio para que vejas. Então, Jesus está falando com essa igreja. Olha quanta coisa que ele oferece para ela, dando chance e condição para ela voltar a assumir a sua identidade. Irmão, aproveita essa live dessa tarde, volta, assuma a sua identidade. Tá, olha, para você como a igreja de Laodiceia não está difícil. Você já é a igreja de Jesus é você. Você só precisa assumir essa posição, essa postura verdadeira. A igreja de Laodiceia estava perdendo a sua identidade, perdendo mesmo, mas tem uma chance para voltar. Mostre quem você é, mas nunca se apoie em cima das suas riquezas, da sua sabedoria. Não se apoie em cima do que você ganha, do que você tem, como em termos de... Tem muita gente que acha que não precisa de Deus, de nada, só porque está rodeado de amigos, só porque tem fama, só porque tem posição, tem cargos bons, ótimas profissões, ótimo salário. Você é uma igreja de Laodiceia, se você pensa assim. E Jesus está dizendo, você é miserável, é desgraçado, é cego, é nu, precisa ungir os olhos com colírio para ver a verdade e a realidade daquilo que eu tenho para você. Verso 19, vamos já. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, aqui que está o mistério, e arrependa-te. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então, ele repreende a igreja de Laodiceia, não tem apresentação de pontos positivos para ela, conheça as suas obras, não pode suportar isso, aquilo, outro, mas nisso você é fiel, nisso você não é, não, ele já repreende ela direto. Aqui está a válvula de escape. Nós falamos de válvula de escape, mas na linguagem bíblica de Deus é essa.
Deus tem uma nova chance para você, uma nova oportunidade. Qual é ela? Aceite a repreensão de Deus, aceite o conselho de Deus, aceite o castigo de Deus. E outra coisa, volta a ser zeloso, ter mais capricho com o dom de Deus, com as coisas de Deus na sua vida. Deixa de ficar perdendo tempo com coisas que não te edificam. Então, quando ele diz, eu repreendo e castigo todo quanto eu amo, é Laodiceia, está se perdendo, está quase indo embora. Jesus não é daqueles que fala, já que quer ir, vai. Não, eu vou te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso que eu estou te castigando, por isso que eu estou te repreendendo. Volte a ser zeloso. Se arrepende e volte a ser zeloso com o dom de Deus. Verso 20 já, pastor Bruno. Vamos lá. Versículo 20 já. Esse tão famoso versículo 20. Meu Deus. Esse versículo é muito profundo. Aplicado praticamente diariamente, diuturnamente. Um versículo usado nas nossas pregações de cunho evangelístico aí. Enfim. O versículo 20 para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. E nós temos o hábito de dizer que Jesus está sempre do lado de fora. Tudo bem, ele pode estar até do lado de fora, mas não distante, não afastado. Porque se ele está, pastor Bruno, se eu estou batendo na sua porta, significa que eu já estou aqui no terreno, eu estou no território, eu não estou longe. Na verdade, pastor, esse versículo é muito profundo, porque Jesus é o dono da igreja, mas ele é tão cavalheiro, vou usar essa palavra para vocês entenderem, que a igreja quis fechar a porta para ele. E ó, igreja aqui que a gente está falando muito é nós, tá? Somos nós. Algumas vezes a gente tranca a porta e Jesus está lá, ó, aqui, ó, batendo. Só que o que eu acho lindo em Jesus, e para mim é um ponto fundamental desse texto, Jesus não desistiu dessa igreja. O pastor Claudio Louro e eu estou numa sintonia muito boa, é o Espírito Santo. Jesus não desistiu dessa igreja. Por quê? Porque ele está fora, mas está perto. Está perto. Se ele desistisse, ele estava longe. Mas ele está lá. O pastor, a igreja, meus queridos, Jesus é soberano, mas a igreja quis que Jesus estivesse lá de fora. Eu falo, tá bom, estou indo. Mas eu vou, por amor de vocês, eu vou continuar aqui, ó. E ó, é 24 horas, é bombardeio, não vou parar de bater. Até que se abra. O que é? O bater aqui se aplica a 1000 coisas. Palavra, alguém que ora na rua, no sinal de Jesus te ama. Olha ele, ó, batendo. Tô batendo. Um simples gesto, até na televisão Jesus te pega. E ó, tô batendo. Jesus está perto. Ele não desistiu dessa igreja. Aleluia. Isso que é maravilhoso, pastor Bruno. Aleluia. O senhor vê assim também? Sim, perfeitamente. O versículo 19 e o 20 se completam. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Eu castigo, eu repreendo. Por que eu castigo e repreendo? Porque eu amo. Porque eu amo. Volta a ser zeloso com o que eu te dei. Seja zeloso. Aí, ser pois zeloso e arrependa-se. Aí ele vai dizer, e eis que estou à porta e bato. Por mais que eu esteja do lado de fora, mas eu não fui embora. Jesus não foi embora ainda. Da sua vida? Não. Da sua história? Não. Estou batendo. Deus. Abre a porta aí, porque olha o que vai acontecer agora se a porta for aberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, num estudo devocional nosso, aqui ele está falando com a família. Que às vezes o pai não está ouvindo o bater da porta de Jesus. Na sua casa, vocês, pelo número de pessoas que tem aí, o seu pai não está ouvindo esse bater da porta. Meu Deus. Sua mãe não está, mas você está, jovem. Então isso quer dizer que Jesus está chamando você. Se alguém ouvir, se alguém é um grupo que tem do lado de dentro, ele batendo do lado de fora, alguém está ouvindo. Pastor, peraí. Eu pensei nesse alguém, mas agora isso aqui é muito forte. Eu pensei nesse alguém como uma pessoa. Sim. Aí o senhor vê, eu vou anotar isso aqui na Bíblia porque é muito forte. Aí o senhor está falando que esse alguém pode abrir a porta, Jesus entra
E por conta desse alguém que abriu a porta e ouviu a batida, a família inteira, já peguei o mistério. Parabéns. E a família inteira, por causa de alguém, a família inteira pode voltar para a presença. Exatamente, perfeito. Estou sentindo Deus, hein? Perfeitamente, é isso aí. Você olha para cá, irmão, você pode ser, eu sei que talvez Jesus está dentro de você já, mas você pode ser esse alguém que leve Jesus para dentro da tua casa. Eu vou profetizar, tá? A tua casa é do Senhor e Jesus é o centro da tua casa, da tua vida, no nome de Jesus. Irmãos, compartilhe isso, divulgue isso. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Às vezes ele diz na casa dele, é difícil para mim, só eu sou crente na minha casa. Porque Jesus bateu na porta, você do lado de dentro que ouviu, mas através de você, toda a sua família será alcançada para a glória de Deus, como acabou de dizer aqui e falou pastor Bruno Garbim. E isso é fato, pastor, porque nós estamos aqui dentro agora, nós estamos aqui na residência do meu amigo pastor Bruno Garbim. Alguém bate na porta, pode ser às vezes desconhecido meu, mas pastor Bruno ouviu, bateu e atendeu. Eu não conheço a pessoa que entrou e que ele abriu a porta, mas logo nos tornaremos conhecidos, porque nós vamos ser apresentados um para o outro. Eu vou perguntar quem é. Quem é? Oh, esse aqui é meu amigo fulano. Jesus é a mesma coisa. Abre a porta, deixa ele entrar, fazer a obra na sua casa e na sua vida. Vamos lá. Eis que estou à porta de baixo. Se alguém, quando ele fala se alguém, é um grupo que está ali do outro lado, ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esse cearei aqui, a palavra cear quer dizer banquete, fala de festa. Sentar na mesa. Sentar à mesa, comunhão. Mas quando ele usa cearei, ele está dizendo assim, eu quero tomar tempo com você. Jesus quer te ouvir. As suas lástimas, as suas indagações, reclamações, lamúria. Quando ele diz cear, ele está dizendo, quero tomar tempo com você. Vou sentar e vou te ouvir. Fala tudo o que você tem para falar. Ninguém te ouve, ninguém te entende. Jesus quer sentar com você. Sentar na mesa, pastor, já é um passo maior, né? A gente não traz todo mundo para a mesa da sua casa. Não. Então, sentar na mesa é algo de intimidade, né? Meu Deus. Muito, muito forte. Muito forte esse versículo 20. Cearei com ele e ele comigo. Quando ele diz ele comigo, já o relacionamento já adiantou. Já está tendo um negócio. Já está tendo um negócio. E ele comigo. Quando pastor Bruno, eu sei o que o senhor comigo, quando alguém perguntar qualquer coisa agora entre nós, eu tenho condições de dizer, é meu amigo. É meu amigo. Muito bem. Aí estamos quase terminando, hein? Maravilha. Tarde com Deus aí nessa live maravilhosa das 7 igrejas da Ásia. Pastor Bruno, Deus abençoe mais uma vez. Versículo 21. Ao que vencer, porque esse vencer aqui é vencer essas tentações do mundo. Laodiceia, comerciária, portuária, vendedora de lã, colírio, remédio para as vistas e etc e tal, famosa, conhecida, né? Bancos, financeiras, enfim, ao que vencer? Vencer a tentação de não ser levado pelas coisas passageiras e terrenas da vida. Não que o crente não tem que ter dinheiro, você tem que ter sim, meu irmão. Deus te deu condição, trabalhe, guarde, cultive, viva a vida maravilhosamente, mas viva com sabedoria. Mas nunca se esqueça que o melhor e maior é Jesus quem tem para te dar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então Jesus, agora que ele saiu da esfera humana e terrena, e agora ele foi para a esfera divina. Lembra do que nós falamos no começo? Você quer ficar com as lãs e os linhos de Laodiceia, ou você quer vestes brancas da eternidade? Faça a sua escolha. O que esse trono aqui, pastor, o senhor pensa que, aplicando forma literal, fala escatológica agora, é o trono branco lá da frente, por essa igreja ser, dizem que é uma igreja que é do período do pós-arrebatamento,
e a igreja estará com Jesus, e aqueles juízes do trono branco. O que o senhor acha que é esse trono aqui? Ou o senhor acha que não tem nada a ver? Escatologicamente falando. Assim, pastor Bruno, já está colocado aqui, já está explicado e afirmado. Vamos ver essa revelação com relação ao que o pastor Bruno disse, que trono seria esse? Se seria o trono de juízo ou seria o trono literal, original de Deus, agora, no céu, nesse exato momento. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei. Me assentei não é vou me assentar. Então não é o trono que vai vir, é o trono que já foi. Então já é agora. Já é agora. Sim. E quando ele disse me assentei com meu pai, o pai e o filho, que é Jesus no caso, nós sempre fomos um só, como Deus, existe um único Deus, tá? Então quando ele se assenta com o pai no trono, não tem como o trono de Deus, ele não tem um segundo lugarzinho do lado para Jesus assentar. O trono é um só. O Pai está no trono. Então como que Jesus sentou com o Pai no trono? Ele entrou dentro do Pai. Por isso que, agora vamos entender o primeiro versículo. É como o pastor Bruno disse, não dá tempo, senão nós ficava aqui até mais tarde, vamos até de noite, mas não dá. Não dá tempo. Por isso que o versículo 14 diz o princípio da criação de Deus. Jesus, antes de ser conhecido como Jesus, ou como Cristo, ou como nosso Senhor e Salvador, ele era o verbo de Deus, ele estava dentro de Deus. Então quando ele fala de sentar no trono, ele voltou para dentro de Deus. Só que agora, diferente, porque Deus ele é espírito. E como espírito, Deus não tinha corpo definido. Não se define corpo para Deus no termo ser espírito. Embora espírito absoluto, completo, santo, faltaria tempo para falar de teologia própria sobre Deus. Mas Jesus volta para dentro de Deus. Pastor Bruno, para nós agora, quando ele fala de permitir nós assentar com ele no trono dele, ele estava falando e cumprindo o evangelho que João escreveu. A vontade e o desejo de Deus é que o povo dele e ele sejam um só. Só que isso só vai se concretizar e se cumprir na vida daqueles que perseverar e for até o fim. Quando nós chegarmos no céu, nós e Cristo, nós seremos um só. Você fala de uma conquista, né? Uma conquista, e ele disse, e assentarei ao que vencer, como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem vencer também senta comigo. Você não vai chegar lá e Jesus vai levantar do trono e falar, dá licença aí, Jesus, deixa eu sentar aí, que o Senhor prometeu sentar. É uma comunhão, é eu e você, você em mim. Nós somos uma coisa só. Uma junção. Uma junção, perfeitamente. Então esse trono não é o trono que vai vir, é o trono que já foi. Outra coisa, pastor, já que a gente está terminando, é muito bom isso. O nosso pensamento, o nosso pensamento é o propício para dizer isso. É uma pergunta, né? O nosso pensamento escatológico, pentecostal, porque eu já ouvi muita gente dizer isso, tem vários pensamentos dessa igreja, mas o pensamento pentecostal, o senhor me corrija se eu estiver errado, é que essa igreja, a gente está aplicando ela para agora, para hoje. Mas essa igreja é a fase da igreja pós-arrebatamento. A igreja é arrebatada, nós vamos para bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, galardão, bodas de Cordeiro. E aí entra no período de 7 anos da grande tribulação, os 3 anos e meio lá dividido, essa igreja de Laodiceia. Isso é um pensamento teológico pentecostal. Porque eu já ouvi muita gente dizendo por conta do dinheiro, e o povo pega uma curva, o dinheiro, ela pode ser aplicada, mas o dinheiro, hoje só falam de dinheiro. Peraí, queira você acreditar ou não, mas segundo o pensamento teológico pentecostal que somos nós, eu respeito se tiver alguém de outras denominações aí, mas o pentecostal que somos nós estamos vivendo a fase de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. A igreja que tem uma porta aberta, que Jesus abriu essa porta do evangelismo para nós, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não retenha a minha fé, e essa porta aberta que Jesus abre, é a porta que Jesus abriu, ninguém fecha, porque tem muitos remanescentes, tem muita igreja, muitas pessoas sérias ainda.
Pastor, estou errado? Não, qual que é o correto. pensamento? Por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem muita gente que fala, agora o período é de Filadélfia, de Laodiceia. Segundo os pensamentos, não são. Laodiceia é pós o arrebatamento da igreja. Porque aí a gente vai ter que ficar muito tempo, mas a gente é pré-tribulacionista. Nós acreditamos que Jesus volte, arrebata a igreja, aí entre a grande tribulação. Exatamente, isso é fato. Essa igreja é para isso, então, pastor. Exato. O problema das pessoas hoje, pastor, Eu já ouvi muito isso. falta de estrutura de ensinamento. A Bíblia ela nunca condenou o crente ter dinheiro. Nunca, nunca. O dia que você encontrar isso, você precisa explicar para mim. O problema nunca foi o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. É quando ele se torna prioridade na sua vida e Deus não é nem segundo plano, torna-se esquecido. Porque se você for ver à luz da Bíblia, meu amigo, Deus nunca condenou o crente ter dinheiro, o servo dele, qualquer que seja. Senão, faltaria tempo aqui para nós falar. Quem era Jó? Jó era o homem do dinheiro, meu amigo. Quem era Abraão? Veja as posses desses homens de Deus. Quem era Davi? Quem era Salomão? Vamos lá. Veja todos esses homens de Deus aí. Eles usam isso para dizer, a fase de Laodiceia. Não, não é a fase de Laodiceia, se você for trazer para isso. Entendeu? Laodiceia, então o senhor pensa também assim. Não, exatamente. Exatamente. Aí, agora, pastor Bruno, o forte da igreja de Laodiceia é o versículo 22, seu fechamento. Por quê? Olha isso aqui para nós concluir, hein? Isso aqui só tem na live aqui do Facebook, meu amigo pastor Bruno Garbim. Vocês vão receber isso aqui agora. Se você não anotar isso aí, meu Deus. Olha lá. O versículo 22 que encerra diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, beleza. Jesus, ele até aceita, não aceitar por qualquer coisa. Ele até aceita ficar do lado de fora. Ele até aceita ficar batendo na porta pelo lado de fora. Agora, uma coisa eu te digo, que você não pode perder e não pode expulsar. É o Espírito Santo que está falando ainda dentro da igreja. Porque Jesus aceita ficar lá fora. Mas esse aqui do versículo 22, se você expulsar ele e colocar ele para o lado de fora, meu amigo, Dá problema. problema dos graves. Ele não vem bater na porta. Se você quiser, vai buscar ele lá agora de volta. Jesus aceita ficar do lado de fora, mas ele não. O Espírito Santo que está falando, regendo, e nós estamos vivendo a sua hora, o seu momento, esquece. Ele é o que não pode sair de forma alguma de dentro da igreja. Jesus é importante? Importantíssimo. Só que quem está falando com as igrejas é o Espírito Santo. Para todas elas ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para as 7 igrejas da Ásia, falando para nós aqui hoje. Jesus está do lado de fora, batendo, chamando, insistindo com você, tendo paciência, deixa eu entrar, quero entrar, vamos ceiar, vamos ser amigos, vamos ter comunhão. E o Espírito Santo do lado de dentro, trazendo as fagulhas que seja da palavra de Deus, como essa live, por exemplo. É ele falando. Agora, por favor, mantenha-se equilibrado para não expulsar a pessoa do Espírito Santo. Davi, lembra de Davi? Deus, pequei. Pecou, Davi? Pecou. Olha, pode-se perder tudo, tudo. Só não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então, é aqui que está o segredo. Vamos mais um pouquinho falando dele? Vamos falar do Sansão novamente. O que aconteceu com Sansão depois que a presença do Espírito Santo se foi? Se tornou um opróbrio, um vexame, uma vida totalmente humilhada. No final, ele teve que correr atrás e buscar, porque ele não volta e não vem. É você que vai ter que buscar. Agora Jesus não. Você coloca Jesus pro lado de fora, ele não vai embora. Ele fica do lado de fora batendo na porta. Agora o Espírito Santo, não faça isso, porque ele vai embora mesmo. Vai embora mesmo. Pastor Bruno, inclusive, eu quero aqui aproveitar, nós estamos finalizando. Só que dizer aqui, vai dar tempo. Ô João Neto,
O senhor fez tem... pergunta? Não. A pergunta que ele fez é após o trabalho aqui. O senhor tem 10 minutos para subir. O pastor Claudionor trouxe pão de queijo. Convidado bom, ele serve, ele vem e traz um... João, 10 minutos para subir. Estamos te esperando. Vamos terminar, o senhor tem 10 minutos para subir. O senhor está perto de casa. Sei não, hein? Parece que está até pronto. A irmã Simone adiantou o manto aí. O pastor Claudionor está terminando por causa do cheiro, viu? 10 minutos para você subir. Bora, vem. Então, o pastor Bruno, inclusive eu quero Pode subir, João, aproveitar e uma coisa interessante, uma mensagem. Aquilo não é nem pão de queijo, meu Deus do céu. Aquilo é aquele pão francês, baguete, né? Aquele baguetão. O pastor Claudionor trouxe, eu nunca vi isso na minha vida, bisnaga de queijo ele trouxe, gigantesco. Meu Deus. Aos irmãos aí da live deseja? Depois o senhor faz a propaganda do pão de queijo aí, pastor. O senhor vai para o Rio Preto aí. Oh, meu Deus, hein? Pode subir, João. Laodiceia tomou conta de nós aqui, comerciários. Então, pastor Bruno, uma coisa nós falarmos aqui para os irmãos, finalizando a igreja de Laodiceia, meus amados. Olha que coisa interessante. Jesus, a pessoa expulsa Jesus da vida dele. Aí Jesus sai, todo triste. Mas porque ele ama, ele não vai embora. Ele fica batendo na porta. Batendo na porta. Agora, não faça isso com o Espírito Santo. Ô pastor, só para concluir, eu tinha anotado um negócio. Lê isso aqui, ó. Uma observação final aqui, o pastor Bruno fez a anotação. Aqui, ó. Você só vomita o que não ingeriu. Você só vomita o que ingeriu. Ou o que ingeriu. Um dia. Verdade. Você só vomita o que você ingeriu. Um dia essa igreja... Um dia essa igreja foi fervorosa. Porque Jesus... Foi, meu Deus, olha aqui, pastor. Foi tremendo. E duas coisas. Bater na porta. Bater na porta. Então Jesus um dia estava dentro. Estava dentro. Se Jesus vomitou, vou te vomitar, é porque um dia eu ingeri. Ou seja, Jesus estava dentro dessa igreja. Eu aceitei, eu concordei. Meus irmãos, olha só. Isso aqui é tão... Meu Deus, o que o pastor Claudionor falou agora no final é muito forte. Isso aqui é tão... eu não sei a palavra, tão temoroso, é um temor que causa entre nós, porque Jesus, a Bíblia diz lá quando é tão, todo mundo fala, Jesus, vomitar-te-ei da minha boca. Eu só vomito o que está ingerido, ou seja, um dia a Laodiceia estava dentro, Jesus estava dentro. Fazia parte do contexto. Um dia essa igreja, eu lembro, um dia o Fred está aí sentado aí, ó, o Fred, ele falou assim, ó, o grande problema, ele pregando sobre uma igreja, ele falou assim, o grande problema, pastor, é que um dia essa igreja foi fervorosa. E em algum momento, porque essa igreja... Frederico Camila também chegando aí? Falou que está chegando. Ele Tô gosta. esperando, hein? Olha aqui, sabe que é o problema, pastor? Essa igreja é apresentada, eu não me aprofundei nisso, eu não sei se o senhor é, mas eu lembro que tinha uma igreja na casa de Filemon. De Filemon tinha também, Isso. sim. Não, mas não era daquela... Quando Onésimo Onésimo. Na casa de Onésimo tinha uma igreja. E em Colossenses 4 vai falar de Filadélfia. Então essa igreja tem esse princípio ali. Então essa igreja é uma igreja espiritual, de crente. Essa igreja, em Colossenses 4, fala da igreja de Laodiceia. Não sei se o senhor lembra. Lembra? Sim, eu li Colossenses 4. Perfeitamente, Colossenses 4. Então essa igreja ela foi espiritual, ela foi fervorosa um dia, mas se perdeu, cara. Isso é muito perigoso. Pastor Bruno, o que faz a gente se perder? Eu estava ouvindo, agora nesse momento de pandemia, nós estamos aproveitando o tempo com muitas lives aí. A pandemia faz eu me perder, pastor? Olha, pastor Bruno, eu digo uma coisa para o senhor. Ou me encontrar? Me encontrar, eu acredito em me encontrar. Estava ouvindo uma live aí falando de lives de pandemia, porque agora muita live. Eu estava ouvindo uma com um dos meus professores, que foi de curso médio meu que eu fiz com ele, pastor Gilmar Santos, falando os perigos das riquezas. Quando nós nos perdemos? É nesses momentos aí, mas falando daquilo que o pastor Bruno falou. Um dia, Laodiceia foi poderosa, foi fervorosa, foi uma igreja exemplar, tá? E ela se perdeu no caminho. Quando que ela se perdeu? O problema não foi o dinheiro, gente. O problema foi a ocupação. É quando eu me ocupo demais com outras coisas e começo a deixar as atividades de Deus. Começa a trabalhar dia e noite e dia para você ver. Deus está te dando saúde, vai trabalhar, corre atrás dos seus sonhos, seus objetivos, mas não esqueça da casa de Deus. Não esqueça de orar.
não esqueça de ler a Bíblia, não esqueça de jejuar. E Laodiceia começou só vender lã, só vender remédio, isso e aquilo outro. Os cultos foram ficando. Então é aqui que a gente se perde. É aqui que está o perigo, é aqui que está o problema. Jesus para o mundo. E aí como que fica? Não dá tempo, você não pode trabalhar. Você trabalha 50%, 30%, tem que parar tudo para quê? Reflita. O grande problema, o senhor falou um negócio, o senhor citou uma palavra aqui que eu peguei. O grande problema é o seguinte, o que eu estou ocupando meu tempo? Essa é a questão. Agora, pastor Você sabia, Bruno, pastor, que a Netflix não vou falar que é uma benção, mas não tem nada de errado a Netflix. Só que a Netflix te consome o tempo, se você não souber lidar com ela. Mas não é errado. Não só ela, pastor Bruno, e muitas outras coisas videogame, também. Tudo. Pô, irmãos, pode fazer. Eu não vou mentir, eu faço. Tá? Eu não tenho Netflix, se não vigiar, consome o tempo. Vai embora. E vamos ser sinceros, agora nesse momento de pandemia... Se perdeu com distrações. Exatamente, Marcos, é distração. A distração que é o problema da nossa vida. Se vocês começarem a fazer pergunta e tecer comentário aí, nós vamos até mais tarde, hein? Tô avisando vocês já, hein? Provoca não, que nós vamos até mais tarde. Deus abençoe os irmãos da Demauá, Jardim Anchieta. Aí, ó, maravilha do céu. Deus abençoe, meus amados. Estamos juntos aqui. E ainda tem que concluir e falar um mistério aqui do Espírito Santo, hein? Então, pastor Bruno, é a distração, tá, Marcos? Você falou, vou falar aqui. Por que que o José e a Maria perderam Jesus e foram achar após 3 dias? Ficaram distraídos. A distração que faz você perder a presença. O que está distraindo você? E o crente que falar agora, que nesse momento de pandemia não tem tempo para ler a Bíblia, olha, você vai ficar não uma quarentena, você vai ficar uma sextena dentro da sua casa. Se você falar que você não tem tempo para ler a Bíblia agora. Não tem tempo. O que mais você precisa? Finalizando minha parte, em geral, o Espírito Santo, pastor Bruno, como eu disse, Jesus, você expulsa ele, esquece ele vai e fica do lado de fora batendo. O Espírito Santo, se você expulsar, ele vai embora. Ele vai embora. Não tem porta. Agora, olha o perigo de expulsar o Espírito Santo. Uma mensagem surgiu no coração de Deus e aprove Deus ter nos abrilhantado. Eu comento com vocês de primeira mão e com meu amigo pastor Bruno. Que... Não estou com pressa, pastor. Pastor Claudio gosta, irmãos. Nós vamos terminar. Olha o Espírito Santo. Pastor Bruno, a mensagem que Deus me deu aí, nasceu no coração de Deus, e nós vamos compartilhar isso aí por onde nós passarmos. O senhor vai falar ela agora? Só vai falar, eu prego antes do senhor. Não tem problema. Pode falar isso aí. Fique à vontade. Vamos compartilhar. Os irmãos, o povo, a cidade, o mundo precisa ouvir. O som da chegada, esse é o título e o tema da mensagem. O som da chegada, o senhor pode inverter só o título do tema, prega a mesma coisa. O som da chegada e o silêncio da saída. O Espírito Santo, desde o livro do Gênesis ao Apocalipse, todas as suas ações como chegada, vem com som, com movimento, não é barulho, porque barulho tem sinônimo também de bagunça. Mas vamos lá, tem som, tem movimento, tem fogo, tem vento, tem língua estranha. Mas em todos os lugares que ele saiu em silêncio. Não tem som, não tem movimento, não tem barulho e não tem aviso. Jesus está na porta do lado de fora batendo, mas se expulsar o Espírito Santo, ele vai e você nem percebe que ele foi. Deus abençoe, medite nisso, reflita nisso, divulgue, passe para alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Não seja um glutão espiritual que só quer para você e não passa para os outros, hein? Divulga aí. Tamo junto, irmã Camila. Cadê o Douglas? Queria ver esse varão de guerra aí. Manda um abraço para ele. Onde está esse homem de Deus aí? João Neto, Frederico já chegou ou não? Perder a benção. Pastor Claudio, ore por nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Sim, meu Deus. Queremos te louvar e te agradecer por este momento tão oportuno, ímpar nas nossas vidas, em poder usar essas ferramentas, esses mecanismos, por via WhatsApp, Facebook, a internet que nos proporciona agora essa condição de poder falar da sua palavra. Esses irmãos que até o presente momento estiverem conosco, que ainda vão passar adiante,
essa mensagem. Senhor Deus, que essa palavra possa alcançar vidas. O nosso propósito e objetivo não é estar aqui para mostrar que sabemos ou conhecemos alguma coisa. A glória é tua, o poder é teu. Nós gostaríamos, e o desejo do nosso coração, com toda sinceridade e humildade, é que o número máximo de pessoas sejam alcançados no conhecimento da verdade da sua palavra. Senhor, e como ministros seus, em nome de Jesus, eu quero também apresentar aquelas pessoas que estão enfermas, precisa de cura, precisa de milagre. Em nome de Jesus, receba aí agora a cura, o milagre, a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu quero ainda orar pela família da nossa irmã Vera, nossa irmã Maria. Nós acabamos de receber a notícia, fomos notificados de uma perca por conta deste surto, deste vírus, dessa pandemia. Nós sentimos, entristecemos de um lado por falta dessa pessoa maravilhosa, dessa irmã que acaba de nos deixar. Mas por um outro lado nós nos alegramos, sabendo da índole, do caráter da tua filha, que em breve nós nos encontraremos nas mansões celestiais. Conforta a família, abençoa. Espírito Santo, cura essa lacuna, essa ferida, preenche esse espaço com a sua presença divina e maravilhosa, em nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe, meus amados e queridos irmãos. Pastor Bruno, muito obrigado, forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Forte abraço, Douglas, tamo junto. Meus irmãos, eu quero agradecer, porque foram 7 sábados e os irmãos aqui conosco, pastor Claudio Honor, teve irmãos que ficou aqui conosco 7 sábados. Meu Deus, hein? Muito bom, muito obrigado de verdade, passaram homens e mulheres de Deus aqui conosco, e em breve nós vamos aí estar fazendo mais alguns projetos, algumas lives, até que tudo isso não pare, né? Recebemos a notícia pelo nosso amigo Marco Manduca que Limeira parou de novo. Rio Claro parou tudo de novo, pastor. Parou de novo Rio Claro. E estava aqui o Paulinho de Rio Claro, estava na live conosco, parou de novo tudo. E a gente vai orar e ver o que Deus tem aí, continuar com algumas lives, alguns devocionais, para que a palavra do Senhor seja pregada. A gente está aqui com o intuito de pregar. E se você puder compartilhar nesse momento, igual o pastor Claudio falou, essa palavra vai chegar. Essa palavra é muito profunda, ela tem que ser chegada. Muito obrigado por todos, né? E logo a gente vai pensar em mais algumas coisas. Nós fizemos junto do Espírito Santo e a das igrejas, vamos pensar em mais alguma coisa para poder estar dando crescimento à obra de Jesus. Amém? Faça, pregue, ministre. Eu costumo dizer que é para o Eliezer. Da geração Filho de Davi? Isso, o pessoal do Filho de Davi sempre acompanhou, pastor. Deus abençoe aos irmãos do Filho de Davi, ao nosso pastor Ademilson, toda a igreja de Marília. Deus em Cristo os abençoe, todos os pastores que estiveram aqui conosco desde o início. E ministre, pessoas voltam e aceitam a Jesus, talvez por conta de uma palavra. De quinta-feira à noite, um dia, não tinha ninguém, mas tinha pessoal do Peru. O menino do Rio Preto estava conosco lá. Meu Deus, Felipe Arquimedes, pastor Felipe, estava conosco quinta retrasada, uma sexta retrasada, 11 horas da noite. Então a palavra vai chegando. A palavra vai chegando. Pastor Claudio Honor, vem com esse mistério sexta-feira. Anderson Alexandre. O senhor vai estar onde sexta? Lá em Itápolis, né? Itápolis, o senhor vai estar dando aula sexta-feira. Tamo junto. Irmão Anderson, falei para ele levar um mistério pro senhor do Espírito Santo aí para vocês. Tô aguardando lá em Itápolis, eu preciso ir lá com o senhor. Hein? Vamos junto, vamos voltar o mistério lá. Tem uma conferência do Espírito Santo, hein? Entrou a pandemia e complicou esse negócio. Mas tá certo, tá de pé lá fazer o manto lá, hein? Levar esse mistério lá. Deus abençoe Lincoln, que Deus continue te dando graça, no nome de Jesus. Benção pura esse menino também. Benção. Lincoln é um amigo. E, meus irmãos, obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Eu vou começar a postar agora no YouTube todas as mensagens das séries do Apocalipse. Tá bom? E acompanhe os cartazes aí, que breve nós estamos com alguma novidade, alguma coisa. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço.